Olá pessoal, vamos então continuar nossa aula de Sociologia e vamos falar um pouco sobre a figura de Sérgio Buarque de Holanda e sua contribuição para a sociologia brasileira. Sérgio Buarque de Holanda nasceu em São Paulo, ele estudou Direito, foi jornalista e escreveu diversas obras na área de História, Sociologia e contribuiu bastante para o pensamento intelectual brasileiro. Além disso, ele foi pai do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda. Um dos principais livros que ele escreveu foi o chamado Raízes do Brasil. E nesse livro ele tentou explicar como se dava a estruturação da sociedade e do Estado brasileiro. E aí ele tenta explicar a partir da forma de colonização que o Brasil teve, que era ibérica, ou seja, portuguesa. Então, na concepção de Sérgio Buarque de Holanda, a colonização que o Brasil teve dificultava a formação de um Estado racionalizado e burocratizado. Sérgio Buarque ele vai beber muito da sociologia de Max Weber, que criou os conceitos de racionalização e burocratização do Estado. E aí, para Sérgio Buarque de Holanda, um elemento que influenciava e impedia esse Estado burocratizado, racionalizado, seria o patrimonialismo. O que seria o patrimonialismo? É uma prática presente em governos ou na máquina estatal que os agentes ou gestores públicos não fazem distinção entre o público e o privado. Ou seja, no patrimonialismo o Estado é apropriado pelos agentes públicos e dele retiram vantagens tanto para si quanto para aqueles que mantêm vínculos familiares ou de amizade. Trocando em miúdos, sintetizando, para Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil então, o Estado brasileiro, ele se baseia principalmente na troca de vantagens. À medida em que um gestor, um governo, um governante, um agente público, se utiliza da máquina estatal para obter vantagem para si e para os seus. Ele também escreveu um outro livro chamado O Homem Cordial. Durante muito tempo não se entendeu direito o que Sérgio Buarque de Holanda quis dizer ao usar esse conceito de homem cordial. Acreditava-se que ele quis dizer que o Brasil era um povo muito educado, era um povo, digamos assim, cordial, ou seja, amável, mas não era bem isso que ele quis dizer. Na verdade, o que Sérgio Buarque de Holanda quis dizer com homem cordial é que o brasileiro ele é um povo que pensa muito pouco de forma racional e pensa muito mais de forma cordial, ou seja, pelo coração. O que acontece? Com esse tipo de comportamento, o brasileiro, ao assumir cargos na máquina pública, ele nomeia principalmente pessoas próximas a si e não usa como critério, por exemplo, a questão técnica. Usa como critério o conhecimento de alguém em algum cargo, em alguma área. Ou seja, novamente cai no patrimonialismo. Ele acaba nomeando alguém pela proximidade a fim de garantir vantagens a quem ele é próximo. E aí, um exemplo que a gente pode colocar na política atual, eu trouxe aqui alguns. No Rio de Janeiro é um caso em que o prefeito quis nomear o seu filho como secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. No caso, foi para a Justiça e a nomeação não foi feita, porque o caso representava um caso de nepotismo. A gente pensa também o mesmo aconteceu recentemente com o presidente da República, que tentou nomear o filho para embaixador dos Estados Unidos. Então ele não usou o critério técnico ou ainda o conhecimento que o filho tinha para o cargo.
mas simplesmente a sua proximidade, ou seja, por ser o seu filho. Então fico por aqui, espero que tenha ficado claro, e até a nossa próxima aula.